Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Eis, meus irmãos e irmãs, a palavra que o profeta Jonas profetiza para o povo daquela cidade pecadora, afastada de Deus, que nem em Deus acreditava, mas que Deus se compadeceu daquele povo e enviou o seu profeta com a mensagem pedindo conversão. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Eis o que o profeta Jonas chega anunciando na grande cidade de Nínive, que a leitura nos diz era tão grande que eram necessários 3 dias para atravessá-la. Imaginemos, irmãos e irmãs, naquela época, uma cidade tão grande para ser necessário 3 dias para ser atravessada. E aí Jonas vai levando esta mensagem da parte de Deus. Mensagem que é prontamente acolhida. Os ninivitas, diz a leitura, acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. O resultado da pregação de Jonas foi a conversão dos ninivitas. Só que, irmãos e irmãs, Jesus fala no Evangelho: aqui está quem é maior do que Jonas. Se Jesus é maior do que Jonas, e de fato é, não apenas porque ele é um profeta, mas porque ele é o próprio Deus, que se encarnou para falar as palavras de Deus, para ele em pessoa proclamar a mensagem de Deus. Aqui está quem é maior do que Jonas. E no entanto, sendo ele maior do que Jonas, ele mesmo, Deus, ainda assim a sua palavra não é escutada. Ainda assim a sua palavra não é acolhida. Meus irmãos e irmãs, estamos vivendo este tempo no qual chamamos de Quaresma, que vem de 40. 40 foram os dias que Deus deu para que Nínive pudesse se converter. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Deus dá um tempo para aquela cidade pensar na mensagem que ele enviou, refletir e fazer a sua escolha, a sua decisão. Aqui também, irmãos e irmãs, trazemos todo o simbolismo do número 40. 40 dias foi o tempo que Deus deu para que os ninivitas pudessem pensar, decidir e fazer a sua escolha. 40 dias foi o tempo que Jesus passou no deserto, jejuando e orando. 40 anos foi o tempo que o povo de Deus passou na sua travessia pelo deserto em busca da terra prometida. 40 dias foi o tempo que durou o dilúvio. Dilúvio que nós fizemos referência da primeira leitura do último domingo, quando Deus se comprometeu de que não mais enviaria o dilúvio para devastar a terra. 40 dias de dilúvio, 40 anos de travessia pelo deserto, 40 dias que Deus deu a Nínive para que ela se convertesse, 40 dias que Jesus passa lá no deserto em oração e em jejum, 40 dias que Moisés passa também lá no Monte Sinai, dialogando, conversando com Deus, e a igreja nos oferece também 40 dias para a nossa conversão, para a nossa mudança,
para a nossa transformação. Há 8 dias atrás, na quarta-feira de cinzas, colocávamos ou recebíamos as cinzas em nossas testas como sinal de arrependimento. Mas não só de arrependimento, como sinal de propósito de mudança, de desejo de conversão, de transformação. Quando os ninivitas acolheram a palavra trazida por Jonas, ainda 40 dias e Nínive será destruída, eles mudaram, eles se converteram, do maior ao menor, como nos diz a leitura. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Era a pessoa em poder maior daquela cidade. E quando o rei escuta a pregação, quando o rei escuta a sentença, 40 dias e Nínive será destruída, nos diz a leitura, ele levantou-se do trono, pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Porque ele era o responsável por aquela cidade. Ele também entra em um processo de conversão, em um processo de mudança, chegando inclusive a publicar um decreto, uma lei, que obrigava a todos a fazerem jejum e indicava: cada um deve afastar-se do mau caminho. Meus irmãos e minhas irmãs, a Quaresma nos traz também essa proposta. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Lembro aqui aquele propósito que também, na quarta-feira de cinzas, eu pedia que cada um fizesse, pensando na sua vida, pensando na sua caminhada, pensando em suas fraquezas, aquele propósito que cada um podia fazer para ser vivido e realizado nesta Quaresma. Será que a gente ainda está com aquele propósito na cabeça? Estamos correndo atrás daquele propósito? Estamos lutando para realizá-lo? É um propósito que deve perdurar durante toda esta Quaresma. Lembrar-se sempre daquilo que, na quarta-feira de cinzas, há 8 dias atrás, se comprometeu com o Senhor, de mudar, de melhorar, de transformar. Meus irmãos e irmãs, os 40 dias da Quaresma é este tempo que a igreja nos oferece para que a gente busque de modo mais intenso a nossa conversão, a nossa transformação. Está aqui vendo Deus as suas obras de conversão. O povo se converteu. Converteu quando escutou a palavra de Jonas. Temos que também nos converter. Ao escutar não apenas a palavra de Jonas, mas a palavra de Jesus, que é maior do que Jonas, mas que tem o mesmo apelo vindo da parte de Deus: convertei-vos e crede no Evangelho. Quando recebemos as cinzas, quarta-feira passada, o que foi que o ministro, o padre ou a ministra disse ao colocar as cinzas em nossas testas? Convertei-vos e crede no Evangelho. Qual foi a nossa resposta? Amém. Porque o amém significa assim seja, assim eu quero que se realize. Portanto, irmãos e irmãs, a palavra de Jesus, convertei-vos e crede no Evangelho, deve ressoar a cada dia da Quaresma, especialmente em nosso ouvido, em nossa mente, em nosso coração. A cada dia escutar esta palavra do Senhor, convertei-vos e crede no Evangelho, e a cada dia se perguntar: eu vou me converter hoje em que atitude?
Em que pensamento eu vou me converter? O que eu vou mudar? O que eu vou melhorar? Tenho eu também 40 dias que a igreja me oferece como oportunidade para buscar a conversão, para viver a conversão. Dizíamos domingo passado, que Deus se comprometeu de não mais enviar o dilúvio para destruir, para devastar a terra. Deus não mais vai destruir a humanidade. Agora somos nós quem devemos destruir o homem velho que existe dentro de cada um de nós. O homem velho, marcado pelo pecado, levado pelo pecado, levado pela desobediência a Deus e a sua palavra. A este homem velho, a esta mulher velha, que ainda está dentro de cada um de nós, a esta, nós devemos destruir. A esta, nós devemos colocar um fim, pela nossa conversão, pela nossa transformação, pela nossa mudança de vida. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que Ele nos dê a graça da conversão. Peçamos ao Senhor que Ele nos dê a coragem para nos convertermos. Peçamos ao Senhor que Ele nos ajude a acolher a palavra de Jesus, que é maior do que Jonas, que é maior do que Salomão, mas que também pede a cada um de nós: convertei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta pregação de Jonas e neste tempo de 40 dias de quaresma que estamos vivendo e que é um tempo também para a nossa conversão. Ainda 40 dias e Nínive será destruída.